Boa tarde a todas e a todos. É um prazer, 17 horas em ponto do dia 8 de outubro de 2020, começando, estreando, né, essa conversa em mutirão. E o mutirão é um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas abertos, né, que estão constituindo um movimento político partidário, mais pluripartidário, mas nesse momento, no processo eleitoral das eleições de 2020, dentro do Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Meu nome é Paulo Mancini, eu sou um dos candidatos a vereadores em Mutirão, e tenho junto aqui hoje comigo a candidata a vereadora em Mutirão, também Regina de Siomo, o Luiz Gonzaga Maia, também candidato a vereador em Mutirão, né? E nós estamos iniciando hoje esse programa de entrevistas, né? Cujo nome é Conversa em Mutirão, que a nossa intenção é de que ele seja permanente, ou seja, não está necessariamente ligado ao processo das eleições de 2020, das eleições municipais de 2020 aqui em São Carlos, né? É um processo que a gente quer continuar mesmo depois das eleições. A Regina de Siomo vai estar contracenando aqui junto comigo, né, na televisão. Estamos todos nós aprendendo, né? E o tema que a gente escolheu para iniciar essa conversa em mutirão foi o tema da espiritualidade e política, né? Para a gente, vamos dizer, começar essa iniciativa com bons espíritos nos animando, né? E a gente complementou esse tema da espiritualidade e política com o subtema de atualidade de Francisco de Assis, já que no dia 4 de outubro, último agora, foi a data em que se comemora a data de Francisco de Assis. E depois a gente fala um pouquinho mais de Francisco de Assis e toda a relação dele com toda a espiritualidade, né? E desde já eu gostaria de dizer que quando a gente trata de espiritualidade, nós estamos tratando de todas as espiritualidades, né? E para mim, mesmo aquelas espiritualidades, vamos dizer, ateias, né, que não acreditam em Deus. Essa que é a minha visão, mas são todas as espiritualidades. E para iniciar essa conversa, nós convidamos por uma questão de afinidade, de amizade, de irmandade, o Luiz Omar, né, que tem um nome e o segundo nome, Omar, muito bonito, né? Luiz Omar Domingues, que é da Nicarágua. E quando eu pensei esse tema da espiritualidade política, o nome dele me veio porque são duas referências que eu tenho do Luiz Omar. Depois o Luiz vai poder falar um pouco mais da biografia dele, né? O Luiz Omar é nicaragüense naturalizado brasileiro. Mas as duas informações assim que eu tenho do Luiz Omar já há muito tempo e que me são muito caras, e por isso que o nome dele me veio com facilidade quando eu pensei em a gente conversar sobre esse tema, além do nosso relacionamento pessoal, né? É o fato de eu saber que ele é uma pessoa biblada, usando uma expressão de Antônio Conselheiro. Diz que Antônio Conselheiro é uma pessoa biblada. O Luiz Omar é uma pessoa biblada, e biblada de uma maneira muito
peculiar, né, que ele conhece muito grego bíblico, inclusive dá aulas de grego bíblico, né? E o Luiz Omar também tem na sua história o fato de ter sido guerrilheiro sandinista, né, na Nicarágua, né? Um movimento sandinista que levou à libertação da Nicarágua, né? E uma história para a América Latina muito bonita de o povo chegar ao poder. Então, com isso, Luiz, eu queria pedir para que você desse as suas palavras iniciais, se apresentando um pouco para a gente, e desde já minha gratidão enorme por você ter aceitado esse convite. Como eu te disse, embora a gente esteja dentro do período eleitoral e a gente inicia essa série de entrevistas dentro dessa campanha eleitoral, né, não é esse o propósito né, da nossa conversa nesse momento, né? Eu fiz questão sempre de falar, eu não estou pedindo para que as pessoas que a gente vai entrevistar votem na gente, né, no mandato em mutirão, né? Mas sim, são pessoas que eu tenho certeza que compartilham das nossas ideias, né? E a gente conversa então com toda a liberdade. Muito agradecido, desculpe, gente, de eu fazer uma abertura tão extensa, mas é que é a primeira vez que a gente abre, né? Então é preciso dar algumas explicações. E quem nos estiver ouvindo pelo Facebook, depois que quiser mais esclarecimentos, é só pedir aí pelo chat que depois a gente faz esclarecimentos. Essa conversa, então, está sendo transmitida pelo Facebook e depois também nós vamos transmitir no YouTube. E no YouTube ela vai ficar, no YouTube na TV em mutirão. Vai ficar, então, para sempre, de forma organizada, para quem quiser rever. Muito agradecido. Luiz, com a palavra. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os convidados. Eu esqueço o nome, mas cumprimentando a Paulo, cumprimento a todos os que estão aí trabalhando para que esta live seja um sucesso. Como o Paulo falou, sou nicaragüense, há praticamente uns 38 anos que eu vim pela primeira vez ao Brasil, 39 anos. Sou formado em teologia e sou professor de grego antigo. O grego que prevaleceu 350 anos antes de Cristo e 350 anos depois de Cristo. Ou seja, foram 7 séculos de auge e do domínio do grego koiné no Império Greco-Romano. Eu sou professor também de espanhol, né? E sei um pouco de inglês também, porque morei nos Estados Unidos por 2 anos. Devi ter aprendido mais, mas a língua que se falava em Miami era espanhol, que é a língua de berço, né? Então, praticava muito espanhol. É um grande prazer, Paulinho, estar com você aqui, com os outros, e muito obrigado pelo convite. Sou, sim, como você disse, participante da Revolução da Nicarágua. Foram 3 anos de luta, de trabalho, de combates na montanha, e estou aqui, então, para cooperar, não é? E poder dialogar sobre este assunto, espiritualidade e política. Muito obrigado pelo convite. Agradeço muito, Luiz. Regina, a Regina Diciomo é socióloga e o tema que ela mais, vamos dizer, se aprofundou nos estudos e na ação política é de mulheres e meio ambiente. Regina, você quer se apresentar e já falar se tem algum comentário aí no Facebook, alguma coisa, por favor?
Olá, boa tarde a todos. E muito boa tarde ao Luiz Omar. Muito bem-vindo aqui no nosso grupo, nossa conversa. Eu gostaria, sim, de que você explicasse qual é a sua ligação com o tema da espiritualidade de Francisco de Assis. E, então, nós temos, assim, uma encíclica do Papa Francisco, esta semana, né, com base na palavra de Francisco de Assis, que é o Fratelli Tutti, e então essa encíclica voltada para a questão social da desigualdade e da acumulação, a crítica que ele faz à acumulação capitalista, né, e à desigualdade social. Então, eu queria que você situasse essa sua trajetória em relação à mensagem de Francisco de Assis, por favor. Sim, Fique à vontade, Luiz. eu admiro muito São Francisco de Assis e tem que ser observado como uma pessoa que contribuiu muito a esta questão da espiritualidade. Mas vamos definir assim, para que o público possa entender o que é essa coisa de espiritualidade, porque estamos pisando em um terreno bastante melindroso, não é? Sabe? É. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Isso se estuda na teologia, não é? E então, no campo do espírito, nós faz tempo que nós estamos longe. Veja bem que Francisco foi no segundo século de nossa era cristã que ele realmente teve seu auge e tal, não é? Mas de ali para cá e na história, o homem tem se afastado desta premissa, não é? Tem se afastado da espiritualidade. E eu vivi na prática esta espiritualidade, e respondendo a sua pergunta, qual a ligação que eu posso fazer, sabe? Desde que eu tinha 9 anos de idade, eu falei para meus familiares, por exemplo, que tinham que pagar mais aos trabalhadores numa fazenda onde eu nasci, da minha avó. Esse é um momento de espiritualidade em querer recuperar o salário do próprio trabalhador onde eu nasci, né? Aos 19 anos, eu estudava numa universidade privada, porque minha avó tinha dinheiro para pagar a Universidade Centro-Americana, na Nicarágua. Aos 19 anos, reuni a minha família para dizer que eu ia na Frente Sandinista da Libertação Nacional, era uma questão clandestina, a me preparar militar e politicamente para lutar por uma dinastia que governava Nicarágua, que governou Nicarágua por quase meio século. Então, eu estou fazendo um link entre ele, né, Francisco de Assis, e a minha atitude prática de poder abandonar tudo que de bom eu tinha, não é? É ir para a luta. E esta não é uma decisão fácil. Com que Francisco de idade Assis foi isso, Luiz? Com que nos idade? ensinou, não é? De verdade, não é? Quando ele vai vestido de cavalheiro, por exemplo, e ele volta e ele vai encontrando mendigos no caminho, ele vai se despojando, sabe? De todas as coisas que ele tinha no corpo, não é, sabe? Identificando-se com os menos favorecidos daquela época. E é exatamente o que eu fiz. Me doei e entreguei a vida, sabe? E estou vivo porque eu creio
num Deus, num divino, e como o Paulo falou, aqui não é questão de religião alguma, é aquele Deus das tribos, aquele Deus do hindu, aquele Deus de Alá, aquele Deus do cristianismo, nesse ser superior, e por isso eu sou um sobrevivente, não é? Da Revolução da Nicarágua. Ô Luiz, Sim. qual a tradição religiosa da sua família? Em que seio religioso que você nasceu? E eu não entendi direito, quando que você foi para as montanhas junto com os sandinistas? Em que ano, qual idade que você tinha? E é Tinha muito 19 interessante, anos. só para complementar, é muito interessante a relação como você fez, porque foi exatamente isso como você disse, né? Francisco de Assis, ele teve a conversão dele depois que ele voltou da luta nas cruzadas, né? E Sim, sim, aquilo ele voltou muito incomodado com a guerra, né, que ele fez nas cruzadas, e claro. aí ele passou a observar os pobres, o quanto os pais deles, que eram ricos comerciantes, exploravam também os trabalhadores, né? Sim, E ele acabou, ele doava as coisas para os outros, o pai reclamou, ele falou, bom, então tá, fica até com a roupa que é sua, né? E foi embora, saiu nu até, né? Então você fez essa ligação muito legal, muito importante. Mas eu queria esse detalhe, né? Em quantos anos você tinha quando você foi para as montanhas e qual o seio da sua religioso da sua família? sim. A minha família sempre foi católica, né? Ah, E sim, sim. católica praticante, né? Certo? Esse foi o seio da minha família, onde eu nasci. E Uhum, eu, aos 19 anos, eu estudei um ano. Aos 18, entrei na universidade para estudar direito, né? uhum, Estudei um ano e eu imediatamente na universidade me envolvi com o movimento, não é? Os uhum, horizontes se abrem na universidade, não é o mesmo o segundo grau, né? Lá aí se discute, se critica e os horizontes se abrem. Por isso, depois de um ano, fechei, tranquei matrícula, reuni a minha família e fui para a clandestinidade. certo. Nesse aspecto, meus amigos, meus companheiros e companheiras, preciso fazer um esclarecimento, porque antes que eu tivesse aqui a live, uma pessoa me perguntou e está ouvindo neste instante, como você pode falar de espiritualidade, né? Se você participou de uma guerra, e uma guerra se mata as pessoas, né? E eu gostaria de esclarecer para o público por que é que eu fui para a guerra. Em primeiro lugar, sempre me incomodou a distância que há entre ricos e pobres. Apesar que eu não passava fome, eu tinha tudo, mas isso me incomodou, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Somoza, o que estava no poder, ele estava Ditador. exterminando com a juventude. Ele que fazia? Mandava dedos duros na universidade e, por exemplo, pegava meu nome e investigava meu endereço, aonde eu morava, e qualquer dia se aparecia um jeep com 6 soldados bem armados, como vampiros, depois da meia-noite, e batiam na minha casa e perguntavam para meus pais que se estava Luiz da Nicarágua. E meus pais, meio sonolentos, se levantavam e diziam, sim, está, então queremos falar com ele. Aí o tenente. E então meus pais, para encurtar a história, podiam dar um beijo, um abraço, que eu nunca mais voltava no lar. Por isso eu disse, eu vou morrer batalhando, eu vou morrer lutando pelo meu povo, mas não vou morrer sem defender-me. Por isso eu fui à luta para poder ajudar a meu povo a sair dessa dinastia. Luiz, mas quando você fez o curso de teologia, porque desde quando eu te conheço, que eu sei que você é mais ligado
aos evangélicos do que aos católicos. Quando que foi essa passagem do catolicismo no qual você nasceu, no seu seio, e é a primeira vez que eu sei dessa história sua, e que você passou a trabalhar mais com os evangélicos, atuar com os evangélicos? Sim, eu tive de mestre um homem chamado Dr. Gustavo Parajón, que era membro da Igreja Batista no meu país. Ele é uma celebridade. Vou contar rapidamente quem é ele. Ele morreu faz 12 anos, de coração, ataque ao coração, infarto. Uhum. Ele foi estudar medicina na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E para vocês terem uma ideia, se tiverem 8, 10 pessoas da Nicarágua formadas em Harvard, é muito, né? Uhum. Mas ele foi lá e formou em médico. E sabe o que ele veio fazer a Nicarágua? Ele veio e foi para as montanhas a clinicar e a colocar postos de saúde, né? Então, eu, quando era adolescente, eu fui office boy dele. Eu tinha uma motinho e eu fazia todas as questões de banco e de correio, não é? E fiz muita amizade com ele. Uma vez, em 75, me deu uma lição muito grande. Ele me deu uma carona no seu carro e me deu uma bala para eu chupar. Então, eu tirei o papelzinho da bala e joguei pela janela, né? Estamos falando nos anos 70, né? Sim, sim, é o E mais aí comum. ele parou o carro mais para frente e me disse assim, vai pegar aquele papel, aquela coisa da bala. E então eu saí do carro e como em Manágua venta muito, eu não achava o papel da bala e eu peguei qualquer papel e levei para ele. E então, desde aquela ocasião dos anos 70, eu nunca mais joguei um papel na rua. Este senhor teve uma influência muito grande na minha vida, né? Sabe? E é uma grande celebridade da Nicarágua porque atuou também na pacificação da Nicarágua entre sandinistas e contras, né? E o Após a quê? Revolução. E os E os contras. contra-revolucionários, né? Contra-revolucionários, sim. Isso que houve depois da vitória de 1979, 19 de julho. Então, ele teve uma influência muito grande em mim, por isso é que eu, né, me formei na igreja presbiteriana, não é? Que é das igrejas Sim. reformadas, né? Tá, Pertence a igrejas reformadas. reformado. Muito Paulo, eu legal. gostaria de colocar uma questão, se for possível. Sim, Regina. Assim, na trajetória do Luiz, que foi a partir de que momento você foi estudar grego e qual é, então, a ligação da sua trajetória com a teologia de Francisco? Que eu gostaria que você explicasse Regina, melhor essa questão. deixa eu só fazer um esclarecimento, Regina, porque eu não convidei o Luiz achando que ele é um especialista em Francisco de Assis, não. É ao contrário. O Luiz, eu sempre soube que ele era evangélico, né? E os evangélicos, vamos dizer, não fazem culto aos santos, né? Então, o Luiz, eu imagino que tenha um conhecimento de Francisco de Assis, o que, vamos dizer, comumente todos temos, né? Então, era só isso que eu queria adiantar, mas fica à vontade para responder, Luiz. Sim, o que acontece é que a teologia ela é abrangente. Ela, vamos dizer assim, você pode transversar a Bíblia, mudar. Você pode fazer com a Bíblia qualquer coisa do que você quiser. Por isso é que nós temos um monte de igrejinhas, um monte de pessoas chamadas pastores, mas que não existe nenhuma preparação, né, para usar um púlpito, não é? Agora,
A teologia que eu aprendi, Regina, é uma teologia também que ela é ligada à teologia da libertação de Leonardo Boff, que é a mesma teologia do Papa Francisco hoje, porque nós vivemos anos escuros com João Paulo II. Diga-se aqui, porque João Paulo II, que foi um pontificado dos mais longos, vivia abraçado com Pinochet, por exemplo, não é? Certo? Com ditaduras na América Latina, e isso não era comigo, não é? Agora que veio o Papa Francisco, veio a resgatar algo, né, de Leonardo Boff, de Gustavo Gutiérrez, da Teologia da Libertação, né, de Frei Beto, né, por exemplo, não é? Então, eu, bom, modéstia à parte, mas sou um autodidata e eu tenho lido muito, não é, sobre isso, e então isso que me faz ter um legado e uma cabeça, não é, um pouco diferente aquele evangélico que você conhece, não é, tá? Que muitas vezes servem apenas para explorar a fé, sabe, das pessoas. E só para recordar o que a Regina perguntou, em relação ao grego, quando foi... Sim. Deixa eu agora... desculpa, tinha esquecido. Na realidade, há duas matérias que são oferecidas para você se formar teólogo na Igreja Presbiteriana. Ou você faz hebraico ou você faz grego. É opcional. Uma delas você tem que fazer para passar, não é? Para passar, para você ser teólogo, formado pela Igreja Presbiteriana. Eu optei por grego, mas não somente para passar a matéria, sino que eu estive nos Estados Unidos por 2 anos, não é? E então, lá, eu não sou muito a favor dos americanos, porque eu lutei em contra deles, né? Mas eu aprendi grego e aprendi, estava falando, Paulinho, de pontualidade, aprendi a ser pontual, né? Aprendi a não fazer como latino, improvisar à última hora as coisas, não é? Então, as coisas boas têm que ser ditas, né? Mas eu estudei, Regina, assim, por 2 anos, não é? E aí eu comprei muitos livros que não se vendem, não foram traduzidos ainda para o espanhol ou para o português. E então foi algo que me chamou muita atenção o grego e algo que estudo até agora. Ô, Luiz, quando você veio para o Brasil e por quê? Sim, eu vim fazer um curso de engenharia civil na USP, na ESC, aqui em São Carlos. E fui matriculado e tudo, não é? Mas não era a minha praia, não é? Então eu tranquei isso aí e fui fazer teologia. Por isso eu vim ao Aqui no Brasil. Brasil que você fez? Sim, aqui no Brasil eu fiz. Ô, Luiz, você, nesse contexto do governo que nós estamos tendo atualmente, essa guinada à direita, como é que você está se sentindo, como é que você está vendo esse cenário e também em relação a São Carlos, o que você tem assim de expectativa para a cidade, como é que você está se sentindo em relação a esse clima político? Bem, eu sou um sonhador. E eu digo assim, quem não sonhe, melhor que morra. Eu jamais pensei pessoalmente viver dias tão difíceis aqui no Brasil e o que está acontecendo. E o meu sonho, eu falo dentro do Partido dos Trabalhadores, onde eu sou membro, é que nós devemos de formar quadros, quadros e mais quadros e quadros. Eu aprendi na vida como professor que o bom professor é aquele que repete as coisas, não é? E o mau professor
é aquele que acha que o aluno está entendendo, né? Ele pode ser um crânio, mas se ele não pode, não dá para explicar bem, para se fazer bem entendido, não está cumprindo, né, o seu dever. Então, nunca pensei viver dias tão difíceis aqui. E eu, digamos, com uma cabeça de ex-guerrilheiro, digamos, é muito difícil para mim dizer alguma coisa que eu vou dizer. Nós temos uma população no Brasil de mais de 50% que são negros, né, no Brasil. Para mim, este fato é muito importante, porque uma pessoa como Bolsonaro ser eleito pelo povo brasileiro me leva a pensar em que o povo brasileiro, por ter os meios de comunicação massivos em mãos de direita, e me desculpem a palavra, onde existe muito lixo e nenhuma consciência política, sabe? O povo brasileiro é fácil manipulado pelos meios de comunicação. E isso me dói muito dizer para vocês, que este fato aconteceu no Brasil com fake news, não é? E me parece a mim, eu espero estar certo, que jamais se vai dar uma conjuntura igual, antipetista, fake news, e as pessoas buscando um novo arvorecer, um novo caminho, para que outra pessoa, sabe, seja eleita assim, do porte desta pessoa que nós temos no poder atualmente. É uma tristeza, mas eu creio que vamos nos recuperar. Sou um sonhador, não é? Certo? Por isso estou vivo aqui, não é? Sou um otimista e eu creio que vamos a vencer de aqui em diante. Ô, Luiz, eu sinto uma vontade enorme de te dar um abraço. E vou te dizer o porquê, né, do meu sentimento. Quais as coisas que me encantam em você e que que são reveladoras para mim, do racismo estrutural, né, e do chauvinismo, né, o bairrismo, o nacionalismo medíocre, né, que existe dentro da gente, dentro de mim, porque eu sou branco, brasileiro, são carlense, e por mais que a gente seja educado, esses sentimentos racistas, bairristas, chauvinistas, como se diz, eles estão nas minhas raízes, né? Então, né, a sua cor da pele, né, e o seu castelhano, né, eles são... é isso que eu queria te perguntar. Se você sente o preconceito de brasileiros e são-carlenses em relação a essas duas coisas que hoje eu digo, não de hoje, já faz tempo, né, que me encantam, né, porque eu aprendi a valorizar a morenidade, né? E lembramos aí o grande Leonel Brizola, que falava do socialismo moreno, e o socialismo latino-americano, ele é moreno, né? Brasileiro, é negro, né? E o castelhano, no Brasil, o Brasil vive, infelizmente, de costas para a América Latina, né? Voltado tudo para a Europa, né? Para o Atlântico, de onde vieram os colonizadores, né? E nós, em vez de nos voltarmos à América Latina, América Central, né? América do Sul, vivemos aí presos, né, ao eurocentrismo, né? Então, era isso que eu queria te perguntar. E aí, uma curiosidade mesmo, né? A sua tonalidade de pele, ela é fruto de afrodescendência,
dos índios, do povo originário da Nicarágua? Como é que é isso? Sim, há um historiador nicaragüense que disse de que a Índia visitou, né? Pessoas da Índia visitaram Nicarágua, não é? E é interessante que eu só me colocar um turbante e eu sou um hindu, não É, é? é. Sabe? E então se misturaram com nicaragüenses na região onde eu nasci, não é? E por isso eu sou moreno e por isso a maioria do meu povo é da minha cor. Só no norte do país é onde nós temos gente branca, porque Certo. ali chegaram os ingleses, franceses e tal, não é? E por isso, então, a gente branca, não é? Tá? Mas, agora, aqui em São Carlos, eu nunca recebi, respondendo para a Regina, agora estou me lembrando, né? Uhum. Nunca recebi nenhum preconceito de nada, né? Sabe, de Uhum. nada. Apesar que conheço a história de São Carlos, verdade, como a última que assinou, por exemplo, a questão da escravidão, né? Sabe, aqui do Brasil, não é? Não só no estado de São Paulo, não é? São Carlos é uma cidade bastante retrógrada nesse sentido, de coronelismo, né? Mas apesar de tudo isso, eu nunca fui, se comportaram comigo, tudo pelo contrário. Sempre me respeitaram, não é? Porque também sempre eu respeitei as pessoas, sabe? Então, eu nunca tive problema com o povo sancarlense. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. A gente pôs, né, como subtítulo A Atualidade de Francisco, porque nós queríamos iniciar essas entrevistas no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis, de Francisco de Assis. Mas, logo depois, ou antes, não sei, eu descobri, fiquei sabendo, né, que esse início de outubro ele é plural em termos de grandes mestres da humanidade, né? Então, o dia 2 de outubro é o dia de Mahatma Gandhi, né? Um grande inspirador para a gente. O dia 3 de outubro é de Allan Kardec, né? Allan Kardec tem uma influência muito grande no Brasil, né? O movimento espírita é muito grande. Depois eu queria que o Luiz comentasse para a gente como é que é o movimento espírita na Nicarágua. Aqui no Brasil, ele tem uma atuação social fantástica. Quando a gente pega, por exemplo, tratamento de doentes mentais, né? O movimento espírita, a grande parte dos hospitais psiquiátricos no país são administrados por instituições espíritas. Isso é muito interessante. No dia 4, nós temos, então, o dia de Francisco de Assis, e no dia 5, o dia de um santo negro muito querido, que é São Benedito. Né? Eu fui criado em frente à Igreja São Benedito, aqui, o Largo São Benedito, na Igreja Católica. E me perguntava há algum tempo por que tinha uma igreja de um santo negro no seio ali da Baixa Itália, da Baixa Calábria, que é aquela região do centro ali de São Carlos. E eu sei, são meus familiares, que os italianos são muito racistas. Eu falei, mas por quê, né? E aí eu vim descobrir que São Benedito é italiano, é siciliano, franciscano, o primeiro franciscano negro, né? Vivendo ali em Palermo, na Itália. Então, dia 5 é o dia de São Benedito. E hoje, 8 de outubro, e aí eu acho que tem uma ligação enorme com essa conversa que nós estamos fazendo, é o dia em que
ninguém mais, ninguém menos que outro cidadão da América Latina, né, foi preso e depois assassinado e morto nas montanhas, na Bolívia, né? Estamos La falando Higuera. do argentino Ernesto Che Guevara, né? Então, Luiz, você que também, como o Che Guevara, foi um guerrilheiro sandinista que pegou em armas, né? E eu acho assim, eu sou pacifista, não sei se algum dia eu pegaria em armas, mas a indignação que as injustiças, os torturadores, né, trazem, fazem com que a gente realmente tenha vontade, às vezes, de pegar em armas, né? E o que eu digo é sempre assim, as revoluções, elas sempre têm que ser pacíficas, mas elas têm que ter o direito de se defender, porque a violência sempre vem daqueles que querem dominar, e eles dominam pela dominação cultural, né? Ou dominam pelo poder, pelo medo e pela força das armas, né? É isso, né? Mas era isso. Paulo, eu tenho aqui uma pergunta para o Sim. Luiz, por favor. Perfeito. O Luiz Gonzaga Maia pergunta para o Luiz: considerando que as igrejas não pentecostais foram dominadas pela extrema-direita, é possível diálogo da esquerda com os evangélicos, já que uma parte deles está decepcionada com o bolsonarismo? Neopentecostais, né? Ele perguntou, considerando que as igrejas neopentecostais foram dominadas pela extrema-direita. Agora, ele diz, se estão decepcionadas de alguma forma com o bolsonarismo, é possível um diálogo da esquerda com esses evangélicos? Sim, primeiramente gostaria de dizer que esta palavra neopentecostal, neo é uma palavra grega, que significa novo, mas que de novo não tem nada. Essa palavra significa um verniz colocado e que de conteúdo é a mesma coisa. Então, cada vez que a gente veja essa plaquinha de neopentecostal, neofascista, por exemplo, neofascismo com Hitler, neofascismo com Bolsonaro. Não tem nada de novo. É o mesmo conteúdo, só que com um verniz em cima dele, tá? Porque a palavra para novo em grego é kainos. Quando é novo, mesmo, não é? Tá? Só para esclarecer ao público, né? Sim, a gente pode, porque eu acho que, como Paulo Freire nos ensinou, não é? É através do diálogo, outra palavra grega, dia, que é através de, quer dizer, dia, né? Através da conversa, através da palavra, através do intercâmbio, através do esclarecimento, não é, sabe? Através da informação, não é? E é exatamente na linha em que eu penso, sabe? O meu sonho em dialogar e tentar ensinar e aprender, porque ensina, como diz Paulo Freire, a gente aprende ensinando, não é? Certo? Sempre, sempre e sempre, não é? Então, eu acho que é possível, né? Claro, temos que fazê-lo com propriedade, temos que fazê-lo com argumentos sólidos, temos que fazer com preparo, não é, sabe? E não falar qualquer coisa. Agora, só a questão aí, queria dizer sobre São Francisco de Assis um pouquinho, já que Regina, ela queria saber um pouquinho. Olha, a questão da espiritualidade, Regina, ela é uma premissa importante que ela se concretiza nos dias atuais, né? E estudando São Francisco de Assis, na justiça social, não é? No pensar dos
outro, pensar no outro e não pensar em mim, não é? Só através da evolução espiritual do homem, da humanidade, do Homo sapiens em si, né? A exemplo de São Francisco de Assis, é que nós podemos, por exemplo, fazer políticas públicas, podemos discutir educação e espiritualidade, meio ambiente e espiritualidade, saúde e espiritualidade, não é? E não é uma coisa religiosa, não. É uma coisa ampla, não é? De todas as religiões, tá bom? Eu queria dizer isso, não é? Isso é espiritualidade. Estar ao lado do povo e do menos favorecido, como o Francisco fez. O que eu queria lembrar, né, sobre esse tema da atualidade de Francisco é muito interessante, porque Francisco viveu no século XIII, né, 1200 acho que até 1216 ou 1200 e pouco que ele viveu com até 49 anos apenas, né? Bom, o Papa Francisco, ele chama Papa Francisco, seria Francisco I, ou seja, nesses 800 anos, né? Em 2023, nós vamos ter o centenário da criação da Ordem dos Frades Menores, que é o nome que ele deu, Ordem dos Frades Menores, que é a Ordem de São Francisco, né? Então, nesses 800 anos, nenhum Papa quis o nome de Francisco, né? Francisco foi realmente um revolucionário. E esse Papa, ele realmente está encarnando Francisco, né? O cardeal Bergoglio, da Argentina, né? Ele realmente, quando ele se colocou o nome de Francisco, ele está encarnando. Nessa encíclica que a Regina citou, que foi lançada agora no dia de São Francisco, no dia 4, pela Igreja, né? Uma das frases que ele fala é o seguinte, eu não vou dizer literalmente, mas o sentido dela é esse, que na atualidade, essa encíclica ele trata e ele faz um combate feroz ao neoliberalismo, né? Que, como o nosso querido Luiz disse, de neo não tem nada, né? De neo não tem nada, né? É exploração mais violenta que o próprio liberalismo, como já foi no passado, né? E, então, o Papa diz a seguinte frase, que, na atualidade, todo cristão tem que ser revolucionário, senão não é cristão. Esse Papa, ele é corajoso, né? Ele é corajoso. Pouco antes da nossa conversa, eu estava ouvindo, sem querer eu pus lá para ouvir falar um pouco dessa nova encíclica dele, a Fratelli Tutti, né? Somos todos irmãos. E aí eu era uma senhora católica, num site que deveria ser católico, assim, criticando aberta e acidamente o Papa Francisco, e ela dizia que não tem cabimento, somos todos irmãos. Imagina, é só através da Igreja Católica que atinge o reino de Deus. Como que o Papa vem com essa história de somos todos irmãos? Você vê como a gente tem hoje uma disparidade, né? Esses dois polos, na realidade sempre tem os polos, né? Mas hoje está muito marcado porque nós temos uma extrema-direita no poder no Brasil e no grande império dos Estados Unidos, né? E é uma direita que eu gosto muito de um livro do Reich, né? Wilhelm Reich, que chama O Assassinato de Cristo. E ele mostra o quanto na história muitos cristãos, né,
tanto na Igreja Católica quanto no protestantismo, muitos assassinaram Jesus Cristo, né? E, sinceramente, o que eu vejo hoje nesses que se dizem cristãos apontando armas e falando em matar e promovendo a matança, né? São assassinos de Cristo. Luiz, por favor, fica você com a palavra um pouco para comentar. Sim. Olha, para podermos entender isto e colocar a palavra espiritualidade no meio, veja bem, quando há assassinatos, quando não há respeito para o ser humano, para o seu semelhante, né? Teologicamente, eu vou explicar uma coisa. O homem, ele é composto de três coisas: corpo, né? Alma e espírito, né? O corpo, ele tem três coisas que ele, em si, se tirarmos uma delas, não pode existir. É carne, ossos e sangue, né? Uma delas, se tirar qualquer coisa dela, não existe, não é? Corpo. A alma, ela tem três coisas também. Quando alguém pergunta o que é alma, alguém vai dizer que parece que é alguém voando, sabe? Uma alma penada. Não, não. Alma é intelecto, vontade e emoções. Isso é alma. Né? Isso é alma. Quando falamos de espírito, falamos de consciência, falamos de adoração, sabe? E falamos de intuição. Então, Intuição. Intuição. Então, no Muito terreno legal, do espírito, a consciência, viu, Paulo? A consciência, ela não existe uma consciência depurada, não é? E por isso é que acontece exatamente isso, se mata, não é? Sabe? Consciência de Homo sapiens, consciência de ser humano. E aí nós colocamos todas as coisas que acontecem no mundo, por exemplo. Nós vivemos num mundo em que somos capazes de mandar uma sonda a que dê várias voltas lá por Vênus. Podemos ir a Marte, podemos ir à Lua, mas somos incapazes de matar a fome de um povo na Terra, sabe? Entendeu? Então, essa não evolução espiritual do ser humano é o que está levando à grande decadência espiritual. Então, o que acontece? Se mata, não é? Até em nome de Deus, não é? Agora, alguma coisa bonita que eu quero dizer para vocês. Teologicamente, Deus chama a sua criação. Sabe como chama a sua criação em grego? Chama de poema, gente. A sua criação chama de poema. Sabe? Poema. Para mim, poema. Para mim é uma coisa impressionante. Porque o que é um poema? Um poema é algo que sai do mais profundo de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma pessoa, e tem a capacidade de colocar no papel, não é? E há poemas tão lindos, tão maravilhosos. Então, quando ele chama a sua criação de poema, quer dizer, nós estamos destruindo aquilo que Deus chama de poema e que deixou para que o ser humano pudesse se usufruir e não destruir do jeito que se destrói no planeta. Do jeito que está o Pantanal, por exemplo, não é? Sabe? Esse é um crime, sabe? Entendeu? Era para um governante estar chorando pelo que está acontecendo, sabe? Destruir uma coisa como esta, os animais, a fauna, a flora, sabe? É de ter uma preocupação elevada. Mas por que não tem essa preocupação? Pela falta de espiritualidade de São Francisco de Assis, vamos dizer, já que estamos tratando dele, né? Certo? Não existe consciência, sabe? Não existe consciência. E é o que Pepe Mujica fala, que eu sou um fã dele porque ele foi guerrilheiro e eu também, não é? Ele diz, deve haver uma consciência em massa para poder salvar o mundo, para poder salvar as cidades, não é, sabe? Por isso é que eu digo sempre assim, gente,
nós devemos votar e votar bem, sabe? Há uma cidadezinha aqui em Minas, que eu esqueci o nome dela. Sabe que fez a população? Eu tenho o vídeo aqui em casa. Sabe que fez a população uma vez que os vereadores aumentaram seu salário e o prefeito também? Foram lá e fechou tudo o comércio. E o dia da sessão em que eles iam aprovar o salário do prefeito e dos vereadores, mas encheram aquele negócio lá, todo aquele local, que tiveram que voltar atrás. Então, eu digo sempre, o povo tem nas suas mãos a solução. Precisamos de consciência em massa, sabe? Para não permitir os abusos dos políticos. Ô Luiz, você falando me lembrou um outro aspecto, que é o aspecto fundamental da atualidade de Francisco, né? Que é isso. Quando Francisco diz somos todos irmãos, ele está se referindo a toda a humanidade, porque a encíclica do Papa, Fratelli Tutti, ela está muito assentada sobre a parábola do bom samaritano, não é? Quem que é o bom samaritano? Depois você comenta um pouco essa parábola para a gente, se você quiser, Luiz. Claro. Agora, Francisco, quando fala todos os irmãos, ele não se refere só a toda a humanidade, mas ele se refere a toda a natureza, né? No Cântico das Criaturas. Ele louva ao sol, à lua, louva a todos os animais, é o santo considerado protetor dos animais, não é? Então, essa consciência que você diz, que é uma consciência que o mundo está criando. Levaram 800 anos, né? É claro que sempre teve na humanidade luminares, né, que vieram, mas de uma forma geral, hoje, o planeta, para sobreviver, precisa dessa consciência de que somos todos irmãos, né? Animais, vegetais, seres humanos, o próprio planeta, o próprio sistema solar, o próprio universo. Nós somos uma fraternidade e o que nos torna irmãos, né? Qual o sentimento que eu tenho por você, pela Regina, pelo Maia, por todo mundo que está aí, né, que nos liga? É o amor, né? Exatamente. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco de um conterrâneo seu, né, que também sempre me inspirou muito, que tenho dúvida se ele lutou junto com o sandinista, foi para a montanha ou não, que é o grande Ernesto Cardenal, que tem um livrinho dele que chama, acho que, O Cântico do Amor, tal, que ele expressa isso, né? Que, na realidade, o que une tudo no universo é o amor. Por favor. Sim, Paulinho. O Ernesto Cardenal, ele lutou, sim. Lutou como muitos sacerdotes. Eu me lembro aqui de Gaspar García Laviana, sacerdote espanhol. Estou falando de mártires aqui, né? Que Cardenal morreu agora. Morreu agora. Né? Reabilitado, né? Reabilitado pelo Papa Francisco, né? Sim, porque João Paulo II, quando ele chegou a Nicarágua, em plena revolução, ele chegou humildemente no aeroporto para receber o João Paulo II. E você sabe o que fez o João Paulo II? Colocou o dedo no nariz dele e ele ajoelhado em pleno aeroporto, não é? Ele sabe? foi humilhado. Humilhante, dado uma sentença para ele, sabe? Isso não podia fazer para um homem daquele calibre. Eu conheci ele pessoalmente, né? Certo? É nicaragüense, e ele lutou como um guerreiro, como um grande homem, não é? Mas aí, a questão da consciência é o seguinte, a questão da espiritualidade. Quando
alguém é tocado pela espiritualidade, influencia a alma, que é o intelecto, a capacidade de pensar, a vontade de dizer eu faço, não faço, e as emoções, que aí é onde nós ficamos bravos, onde rimos por alegrias e tal. Então, quando somos tocados pela consciência, um vereador, um prefeito, um governador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um presidente da República usa o seu intelecto a favor da população, a sua vontade política para fazer o bem para a nação e as suas emoções para decidir a favor do menos favorecido, né? Por isso é que a espiritualidade, ela é algo muito importante e tem a ver com políticas públicas, não tem a ver com religião, né? Tem a ver com políticas públicas, tem a ver com melhoria do transporte de uma população, não é? Tem a ver com estradas, não é? Tem a ver com lazer para a população, tem a ver com escolas públicas, não é? Tem a ver com muita coisa que envolve saneamento básico, por exemplo, que aqui no Brasil isso é como um privilégio. Tratamento de esgoto, por exemplo, não é certo? Tem muitas pessoas que vivem com ao céu livre, sabe? O esgoto, não é? Que isso é humilhante para um ser humano, sabe? Viver daquele jeito, não é? Sabe? Então, é isso, não é? A espiritualidade tem a ver muito. E se influenciasse os governantes, realmente teríamos um Brasil muito melhor, muito superior. Regina, Muito nós bem, nós estamos temos... chegando ao final, viu, Paulo? São 6 Tá, horas tá. e eu tenho Isso. só mais uma questão, não é dos Tá. assistentes, é só eu gostaria de, já que você, Paulo, falou, a afirmação de Francisco, somos todos irmãos, que o Papa colocou Fratelli Tutti, ele estava se referindo a essa fraternidade da vida, incluindo os seres não humanos, né? Exato. E hoje nós chegamos a ter já propostas, e na França já foi implementado, os direitos dos animais, né? Sim, como aqueles que partilham a vida com os seres humanos. E eu gostaria só de comentar que a plataforma do mutirão, do mandato em mutirão, incluiu uma proposta da criação do Centro de Acolhimento e Reabilitação dos Animais Silvestres e também de um hospital público veterinário gratuito para a população de baixa renda, e uma das nossas vereadoras em mutirão já está com bastante avançada no projeto, e se o Paulo Mancini for eleito, juntamente com os nossos colegas da nossa equipe, isso vai ser implementado. Então, está dentro dessa proposta dos seres humanos terem esse direito, né, à vida, e que, infelizmente, nós estamos vendo nesses incêndios que você, Luiz, comentou, essa violação dos direitos não só dos animais, mas também da qualidade de vida das pessoas que estamos sendo já sofrendo as consequências, né, do aquecimento global, que nesses incêndios foi ainda mais agudizado, não é, Luiz? Sim, Ô, sim. Regina, parabéns por lembrar essa proposta da nossa querida bióloga, né, Ariana Leone, né? E ela está com propostas aí de uma área para a ONG, ao CIP, que ela trabalha, que ela atua, né? De receber uma área para montar esse centro de reabilitação. Vamos torcer para que dê certo. Eu queria lembrar, no que você falou também, Regina, que a Constituição do Equador,
aprovada nos governos do grande Rafael Correia, que agora, como Lula está sendo muito perseguido, a Constituição do Equador foi a primeira a incluir os direitos de la naturaleza, né, Luiz? Foi a primeira... Direitos da natureza. Direitos da natureza. Eu queria, antes de finalizar, só lembrar um outro aspecto muito relevante da atualidade de Francisco de Assis. Como eu disse, a conversão dele foi quando ele voltou das cruzadas. As cruzadas era uma luta do Ocidente cristão contra o Oriente muçulmano, islâmico, né? E depois, já quando ele estava com a ordem dos frades menores em atuação, ele esteve no norte da África, ficou hospedado num castelo de um sultão muçulmano e até hoje existem mosteiros franciscanos em regiões ali da Síria, regiões dominadas pelos muçulmanos, né? O Islã é normalmente, tradicionalmente, uma religião de alta tolerância, ao contrário do que se difundiu nas últimas duas décadas, né? Desse ataque. O Império Estadunidense tem a mania de criar inimigos, né? Para odiar e para vender armas, e criar guerras e vender armas, né? E um dos inimigos criados foi o islamismo. É uma coisa que me espantou muito, porque eu sempre aprendi, quando pequeno, lendo Malbataan, lendo Khalil Gibran, de ver os muçulmanos com muita tolerância. É claro que dentro do seio dos muçulmanos, como dentro do seio do cristianismo, nós temos hordas fanáticas, né? Assassinas. Em todo lugar tem, né? Infelizmente, né? Mas não é o que predomina. Enfim, era isso que eu gostaria de dizer para estar finalizando um pouco essa nossa conversa, Luiz, e deixo você para dar as palavras finais da nossa conversa e dar as suas bênçãos, no sentido de que bênção vem de bendição, que vem de bem dizer. Diga algumas coisas boas para a gente finalizar essa conversa. Foi um prazer contar com a Helena, que está nos bastidores nos ajudando. Helena, muito prazer. E o Maia, que está junto aí com a gente também, e outros companheiros e companheiras do Mutirão que estão com a gente. E público em geral que está nos ouvindo. Quem quiser depois, essa entrevista vai ficar na TV em Mutirão. É só ir lá assistir, se inscrever e estar assistindo as outras entrevistas que nós vamos estar fazendo. Muito provavelmente 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras, às 17 horas. Quando não for possível fazer a entrevista ao vivo, a gente vai gravar e pôr na edição no mesmo horário. Luiz, a palavra final com você. Um beijo, muito agradecido já. Obrigado, Paulinho. Além dos agradecimentos, quero dizer de que em Nicarágua a Secretaria do Comandante Ortega está assistindo esta live, viu? E a minha saudação para o presidente da República da Nicarágua, em nome de do reverendo Sixto Ulloa, a quem está presente. Mas eu quero... Você me falou, mas eu não acreditei, viu, Luiz? É uma honra enorme, viu? É uma honra enorme. Sim, nós temos uma ligação muito grande, né, com todos. E estamos em Espanha, em Nicarágua, em Costa Rica, onde tenho familiares, né, que estão ouvindo-nos. Sim, né, tá? Sim. Olha... Você tem filhos no Brasil também, né? Sim, tenho 2 filhos. 2 filhos, Samuel e Jessie Raquel, né? Do meu primeiro casamento. Sim, sim, sim. Desculpa, Luiz, não ter saudado a sua companheira, a Bel, né?
querida colega também de atuação na área ambiental, né? E fico muito feliz de ela estar com você e ter te trazido de volta para São Carlos. Não, sem ela, olha, sem ela eu não faço nada, viu? Ela é uma grande companheira, viu? É o teu porto seguro, né? É o Porto Seguro. Mas, muito bem. Eu quero deixar uma palavra de ânimo, porque teologicamente do pó viemos e ao pó vamos. Esta é uma palavra de teologia que nós aprendemos desde cedo. Então, para que o egoísmo? Para que praticar o individualismo? Nós devemos dar oportunidade à coletividade. E é muito bom, Paulinho, que você tenha escolhido esta palavra mutirão, que você conhece muito melhor do que eu, não é? E temos tido muitos exemplos, como Francisco de Assis, como Benedito, não é? Como o próprio Senhor Jesus Cristo, que sempre esteve ao lado dos menos favorecidos, dos pobres, das prostitutas, dos aleijados, dos com fome, sabe? E com aquelas pessoas que a sociedade rejeitava naquela época continuamente. Hoje não é diferente. Então, evitando o individualismo e incentivando o coletivo em novas formas de economia, novas formas de consciência planetária para poder, após pandemia, sabe, fazer algo diferente para termos um mundo melhor. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por todos vocês que estão aí e por trás das câmaras. Sintam-se abraçados. Um grande beijo para todos. Muito obrigado. Eu que Muito agradeço. obrigada, Valeu, Luiz. Luiz. Muito obrigada. Volte sempre. Valeu. Obrigado. Boa tarde, Obrigada. gente. Até a próxima. Até logo mais. Até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos. Muito Muito bom, gostei. Obrigada quem ficou aí até Também agora. gostei. Valeu. Obrigado.